Bom, então vamos para o último princípio do Solid, que é o DIP, Dependence Inversion Principle. Esse princípio ele é muito confundido com, em vez de Dependence Inversion Principle, é Dependence Injection Principle, tá? E não é princípio da injeção de dependência, é princípio da inversão de dependência. E eu vou explicar a diferença dos dois, tá? Primeiro, qual que é o enunciado que ele me diz? Dependa de uma abstração e não de uma implementação. E por que é melhor a gente depender de abstrações do que de implementações? O motivo mais simples é: implementações criam dependência, criam muito mais dependência do que uma abstração, tá? Quando eu falo implementação, pense sempre num bloco de código, numa classe, num método que faz algumas coisas dentro dele mesmo e retorna alguma coisa. A abstração, eu estou falando de interfaces, então eu estou dependendo de algo que ainda vai ser implementado. E eu não preciso necessariamente saber como que isso vai ser implementado. Então é muito mais fácil eu depender de algo abstrato que não me segura tanto do que de uma implementação que está me segurando por várias e várias linhas de códigos, vários e vários blocos de código. E agora, por que inverter a dependência é melhor para uma aplicação? Exemplo, eu tenho aqui uma classe teste nesse meu lado direito, tá? Classe teste. Aí eu tenho aqui uma propriedade, uma variável aqui que é um iLeitorArquivo, certo? Por ele ter esse i na frente, vocês já imaginam que ele é uma interface, correto? Ele é injetado nesse construtor da classe teste e aí no método ler eu simplesmente chamo leitor.ler e aí eu coloco um caminho aqui e ele vai saber ler. Agora pensem por esse caso aqui. Por que eu estou injetando um iLeitorArquivo e por que eu não estou utilizando diretamente essa classe aqui embaixo que é o leitor.txt? Eu muito bem poderia ter um leitor.txt, já que eu sei que eu estou vindo aqui ler um txt, eu chamo leitor.txt.ler e acabou a história, né? Só que se eu fizesse isso, eu estaria dependendo de uma implementação. O que a gente tem que ver lá na frente, né? Será que essa minha classe teste sempre vai querer ler um txt? Ou ela pode, em algum momento do meu sistema, vir a ler outros tipos de arquivo dependendo desse tipo de arquivo, tá? Se eu fixar aqui o leitor.txt, eu estou criando uma dependência, né? Estou acoplando o meu código com essa classe leitor.txt que tem a implementação de ler o txt. Numa eventual manutenção que precisa ler outro tipo de arquivo, o que iria acontecer? Beleza, agora eu tenho que ler um PDF. Então, eventualmente, eu tenho que criar outro leitor aqui PDF e chamar o leitor.pdf.ler usando um if, alguma coisa aqui nesse código teste. Com uma abstração, eu posso falar que eu dependo de um iLeitorArquivo, mas em nenhum momento eu sei que tipo que é esse arquivo, que extensão que ele tem, eu não sei nada sobre ele. Por quê? Porque aqui na minha interface iLeitorArquivo eu tenho apenas um método ler, tá? E eu passo um caminho. Quem vai implementar isso é uma classe que não tem nada a ver com o teste, tá? Então, essa classe leitor.txt está apenas implementando a iLeitorArquivo e aqui sim, por ele ser um leitor.txt, eu posso deixar ele específico para ler um arquivo texto. Só que numa eventual manutenção, onde, beleza, agora o arquivo que eu lia nesse teste aqui, o formato da fatura que vinha do meu cliente era txt, mas agora é um PDF. Putz, agora eu vou ter que, se tivesse acoplado com a implementação, teria que trocar algumas coisas. Mas como você está dependendo de uma abstração, você simplesmente pode
deixar essa classe leitor TXT lá ou remover ela e implementar uma nova classe chamada leitor PDF, também chamando iLeitorArquivo, tendo esse método ler e vai ler e fazer alguma coisa, tá? Como é void aqui nesse exemplo bem simples, ele poderia ler e fazer alguma coisa, tá? Mas o fato é que se trocasse essa especificação que antes era um TXT e agora é um PDF, se eu estivesse dependendo da implementação, eu tinha que vir nessa minha classe teste e alterar ela. Se eu estiver dependendo de uma abstração, eu não preciso nem mexer nessa classe teste, porque ela está usando uma abstração. Ela está jogando a responsabilidade de saber como fazer tal tarefa para quem implementar. E aqui eu vou um pouco mais além. Você pode ter essa implementação em outra camada do teu software. Então o que acontece é você pode desacoplar até de projeto, né? A tua abstração está em um projeto e a tua implementação está em outro projeto, tá certo? Então você acaba que você reduz a manutenção, você tem que alterar em um lugar só, você sabe diretamente onde você tem que mexer, você não tem vários pontos de dependência, porque você está dependendo de algo que é uma abstração e não uma implementação. Logo, se essa implementação muda, você não precisa trocar em vários lugares. E se você for perceber, na vida real o que mudou é a implementação mesmo, né? Porque a abstração continua a mesma. Você simplesmente vai ler e acabou, né? Mudou só que o teu fornecedor mudou de formato de arquivo. Antes era um TXT, agora é um PDF, ou antes era um XML, agora é um JSON, né? Trazendo para o mundo aí de quem consome bastante API REST, que antes era uma API que retornava um XML. Você dependendo de abstrações, isso faz mais sentido do que implementação. E aí vem a dúvida, tá, mas beleza, você usou uma implementação, que é o iLeitorArquivo, e aqui em um lugar separado, você falou que esse iLeitorArquivo vai ser leitor TXT, ou melhor, que o leitor TXT é um tipo de iLeitorArquivo. Só que em que momento que teste vai saber que esse iLeitorArquivo que ele está chamando aqui é o leitor TXT, ou é o leitor PDF, ou etc. Aí que vem o conceito de injeção de dependência, que, como eu falei no início, não é igual a inversão de dependência. Injeção de dependência é a forma como você ajuda a resolver quando você utiliza inversão de dependência, tá? Então, nesse caso, como a gente não sabe quem que vai ser injetado, qual classe, qual implementação que vai ser injetada dentro da abstração, é a injeção de dependência, que aí você tem várias formas de fazer. Você pode fazer manual, você pode instanciar manual, claro que não é o melhor jeito, mas você pode usar alguns frameworks para fazer essa injeção de dependência. Quando você utiliza, por exemplo, o ASP.NET Core, você tem a injeção de dependência nativa do ASP.NET Core, que você consegue falar que, nesse caso, o iLeitorArquivo, quando chamar esse iLeitorArquivo, quem vai responder, quem vai ser instanciado vai ser leitor TXT. Quando isso mudar, se muda apenas a implementação e esse link que fala quem chamar iLeitorArquivo, o que vai ser. Muda lá para o leitor PDF, por exemplo. Então, você reduz e muito os locais onde você tem que dar manutenção. Consequentemente, reduz a dependência que o teu código tem de outra parte da sua aplicação. Deixa eu ver se consigo mostrar um exemplo um pouco mais avançado, tá? Aqui no meu GitHub, tá? Tem uma série de demos. Quem quiser acessar aí o meu GitHub, é github.com/AndréLuizSeco. E aqui nos meus repositórios eu tenho, por exemplo, vou pegar o ASP.NET Core Bookstore mesmo, tá? Só para mostrar essa relação, tá? Vamos lá. Eu tenho uma classe, ou melhor, tem uma camada de domínio aqui que diz algumas coisas para mim, correto? Aqui eu tenho umas interfaces dos meus repositórios, por exemplo. E aqui eu tenho
iBook Repository. Perceba que aqui nessa interface eu tenho um método chamado findBooksByAuthor, ok? E getByTitle, ok? Então tenho duas assinaturas que quem implementar essa minha interface iBook Repository vai ser obrigada a escrever essas duas funcionalidades. Onde que estão essas funcionalidades? Elas não estão nem no mesmo projeto, tá? Então elas estão aqui dentro do bookstore.data, que é a parte que cuida dos dados da minha aplicação. Então, repositórios, book repository, e é aqui que está a implementação, tá? Chamando aqui a minha interface iBook Repository. Beleza? Agora, quando eu for utilizar esse meu Book Repository, eu vou usar o Book Repository ou a interface dele? Seguindo o meu DIP, né? Dependency Inversion Principle, eu tenho que usar a abstração. Então, vamos achar aqui onde ele usa essa abstração. Deixa eu só ver onde que ele está usando aqui. Olha só. Lá na minha camada web, que é a camada de apresentação que o cliente vai ver, eu estou injetando o iBook Repository, que é a abstração. E nesse caso, olha onde que eu uso ela aqui. Eu uso aqui para pegar os detalhes. Por exemplo, eu faço um book repository.getById, que é porque ele estava herdando de outro repositório, tá? Enfim, ele tem métodos que eram obrigatórios serem implementados por causa de como estava a minha implementação, minha chamada do iBook Repository, que nesse caso ele herdava também de iRepository Base, né, que tinha outras funções. Então já é uma interface herdando de outra interface. Então aqui tinha o getById que ele estava me obrigando a implementar lá também. Beleza? Mas o que eu quero mostrar aqui é onde eu faço a injeção de dependência que resolve falando que iBook Repository, quando for chamado, né, quando eu estou dependendo dessa abstração, quem é a implementação que vai ser chamada quando eu fizer isso. Então, no caso da ASP.NET Core aqui, no Startup, que é onde a gente configura as coisas, eu posso setar aqui, tá? Nessa parte de Configure Services, no caso da ASP.NET Core, mas aqui eu estou delegando para uma outra camada minha que cuida apenas disso, que é o IOC, e esse nome é Inversion of Control, tá? Que vocês podem pegar a mesma nuance de Dependency Inversion, tá? Então, aqui eu tenho as configurações de injeção de dependência. Então, no caso do ASP.NET Core, ele tem aqui o Service Collection, que eu posso definir como que isso vai ser injetado. Então, add scope, add transient, add singleton. Esses termos eu posso trazer em outras lives um pouquinho mais técnicas e tudo mais. Mas basicamente o que ele está falando: quando alguém chamar iBook Repository, injete Book Repository, que é a implementação. Então, eventualmente, se isso aqui mudasse e eu quisesse colocar outra classe no lugar, eu teria que mudar apenas esse mapeamento aqui e implementar outra classe baseada no iBook Repository que fizesse as mesmas coisas definidas no contrato, né? Eventualmente aí com as suas peculiaridades das alterações que foram pedidas, né? Mas o meu esforço da alteração seria mínimo. Por quê? Por causa que onde eu utilizo esse iBook Repository, que é aqui dentro do meu controller, no caso, eu nem ia ter que mexer. Eu não tenho que mexer em nada aqui, por causa que o contrato, que é a minha interface, continua a mesma. Eu só mudei a implementação. E isso que está por trás de utilizar a inversão de dependência
e depender de abstrações e não depender de implementações.